Sabe, quem já abriu o Novo Testamento talvez tenha se feito aquela pergunta, né? Por que a gente tem três histórias de Jesus, Mateus, Marcos e Lucas, que parecem, assim, à primeira vista contar a mesma coisa? Mas olha, longe de ser uma repetição, a tradição da igreja revela que aí tem uma riqueza imensa. É como se a gente estivesse diante de três retratos únicos, três vozes pintando uma imagem de Cristo para comunidades bem específicas, com lições que, nossa, ecoam até hoje. Bora entender isso melhor. Pois é, essa é a grande questão. E a resposta é surpreendente, de verdade. Porque, onde alguns podem ver só redundância, a tradição enxerga uma profundidade incrível. Pensa assim, ó, é como ter três testemunhas de um evento grandioso, cada uma vai perceber detalhes que a outra não viu, vai usar um tom de voz diferente e, o mais importante, vai falar direto para um grupo de pessoas que têm suas próprias angústias, suas próprias perguntas. E aqui está a sacada, o ponto-chave de tudo. Cada evangelista não era só um biógrafo, sabe? Ele era um catequista. A missão ali era formar uma comunidade de fé. Então, o que eles fizeram? Eles moldaram a história de Jesus para responder às perguntas mais urgentes daquele povo. E o mais fascinante é que, como a gente vai ver, essas perguntas ainda são as nossas hoje. Então, vamos começar com a primeira voz, a de Marcos. Esse é o evangelho da urgência, sabe? Ele foi escrito no calor do momento, no meio de uma crise profunda. É um chamado assim, direto, sem rodeios. Tenta imaginar a cena. Uma comunidade lá em Roma, enfrentando uma perseguição pesada do Império. A pergunta que não devia calar era: ué, mas onde é que está o nosso rei vitorioso no meio de tanto sofrimento? Por que a gente está passando por isso? E o símbolo de Marcos, o leão alado, tem tudo a ver com isso. Ele evoca essa força, claro, mas é uma força que clama no deserto, sabe, na dificuldade. E a resposta de Marcos é papum, radical e direta. Ele não apresenta um Jesus rei de glória terrena. Não, ele apresenta o servo sofredor. A mensagem é muito impactante. A fé não é um tipo de escudo contra os problemas. Pelo contrário, é um chamado para seguir um Messias que foi crucificado. Para Marcos, ser discípulo é uma decisão para ontem. É pegar a própria cruz e seguir. Ponto. Tá, mas e hoje? Como que isso se aplica para a gente? A gente talvez não viva uma perseguição com leões no Coliseu, mas vivemos uma espécie de perseguição sutil, sabe? A de uma cultura da indiferença que vive dizendo pra gente que o sofrimento não tem sentido nenhum e que tem que ser evitado a qualquer custo. Marcos meio que dá um chacoalhão na gente, chamando de volta para o essencial. E lembrando que o sofrimento, quando a gente une ele ao de Cristo, ganha um valor redentor profundo. Muito bem, agora vamos para a segunda voz, a de Mateus. Se Marcos foca no como sofrer, Mateus vem para nos ensinar como viver juntos. Esse é o evangelho que basicamente estabelece o projeto, a planta baixa da nova comunidade. Olha só o contexto do pessoal para quem Mateus escrevia. Eram judeus que se tornaram cristãos e eles estavam no meio de uma crise de identidade gigantesca. O templo de Jerusalém, que era o coração da vida religiosa deles, tinha sido destruído, estava em ruínas. Então a grande pergunta no ar era: e agora? O que a gente faz? Como é que a gente vive em comunidade? E esse Jesus, ele veio para cumprir a lei de Moisés ou veio para acabar com ela? E a resposta de Mateus, nossa, é brilhante. Ele apresenta Jesus como um novo Moisés. Lá no Sermão da Montanha, Jesus não chega e cancela a lei antiga. Pelo contrário, ele a leva à perfeição, ao seu sentido mais profundo. É por isso que esse é o evangelho da eclésia, que é a palavra grega para a igreja, para a assembleia reunida. É tipo um manual de instruções mesmo, para essa nova comunidade. E aí vem aquele chamado poderoso, né? Vós sois a luz do mundo. Uma cidade situada sobre um monte não pode ser escondida. Quer dizer, a comunidade de fé não pode ficar escondida de jeito nenhum. Ela tem que ser um exemplo que todo mundo vê, uma cidade no alto do monte, que com a sua prática da justiça do reino, ilumina o mundo todo. Pensa só, num mundo que está cada vez mais e mais individualista, essa lição de Mateus é super atual, né? Mais relevante do que nunca. A fé não é uma coisa para se viver de forma isolada, cada um no seu canto. Ela floresce na comunidade, na paróquia, na eclésia. O desafio de Mateus para a gente hoje é exatamente esse: construir ativamente essa cidade sobre o monte. E finalmente a gente chega na terceira voz, a de Lucas. E olha que bonito, se Marcos nos fala da cruz e Mateus da comunidade, Lucas simplesmente escancara as portas e janelas para o mundo inteiro. A mensagem dele é de uma misericórdia que se expande, que não cabe em quatro paredes. Então, temos Lucas. E a história dele é interessante. Ele mesmo não era judeu. Era médico,
um homem do mundo greco-romano, e ele escreve exatamente para esse pessoal. A pergunta deles era simples, mas crucial. Ok, esse Messias dos judeus, mas ele também é para a gente? E o símbolo dele, o touro alado, já dá uma boa pista, sabe? Evoca serviço, sacrifício, temas que são muito centrais na história que ele conta. A resposta de Lucas é, sem exagero, revolucionária. Ele faz questão de colocar no centro da história justamente quem a sociedade empurrava para as margens. A gente está falando dos pobres, dos pecadores como Zaqueu, das mulheres e, claro, daquela figura inesquecível que é o bom samaritano. A mensagem é clara como a luz do dia. A salvação de Deus não tem fronteiras, não tem mas. É por isso, sabe, que o Evangelho de Lucas muitas vezes é chamado de um manual da doutrina social da igreja. É um desafio direto para a gente sair da nossa bolha, dos nossos círculos confortáveis e se perguntar de verdade. Afinal, quem é o meu próximo? A lição que fica é que as nossas comunidades precisam ser como hospitais de campanha, com as portas sempre, sempre abertas para todo mundo. Então, olha que legal. Quando a gente junta essas três vozes, o que a gente tem não é uma bagunça, uma contradição. A gente tem uma harmonia, um guia completo com várias facetas para a vida cristã. E aqui, ó, tudo se encaixa perfeitamente. Marcos nos ensina como sofrer, como encontrar um sentido redentor na cruz. Mateus nos mostra como viver juntos, como construir uma comunidade que seja justa. E Lucas nos chama a amar o mundo, a abraçar quem está na margem com uma compaixão radical. Sofrimento, comunidade e missão. Tá vendo? Juntos eles formam um guia completíssimo para a vida. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Porque a palavra de Deus nunca é para ficar só na teoria. Ela pede para virar vida, para virar prática. Então a pergunta, no fim das contas, não é só para a cabeça, é para o coração. Olhando para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, qual dessas três vozes, a do sofrimento com sentido, a da comunidade forte ou a da misericórdia sem fronteiras, mais precisa ecoar por aí onde a gente está?